Nós estamos sobre a série Fruto do Espírito, e estamos no penúltimo fruto do Espírito, onde vamos falar sobre fidelidade. E o nosso texto base sobre fidelidade será Profeta Daniel, capítulo de número 1, os 8 primeiros versículos. Você pode permanecer assentado como você está, porém não perca o privilégio de acompanhar a leitura do texto. Se porventura você não está com a Bíblia ou o aplicativo aí, até mesmo da igreja, tem a Bíblia online no aplicativo da igreja, aproxime de quem tem e acompanhe essa leitura desses 8 primeiros versos. Quem achou Daniel 1 diz amém? Vamos lá então. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus, lá na Babilônia. Verso 3. O rei disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, bonitos, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura. Diga comigo assim: lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ok. Verso 5 diz assim, determinou-lhes o rei a porção ou a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quantos anos? 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe lá dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, o Daniel recebeu qual nome? Beltesazar. E o Ananias? Sadraque. O Misael, qual o nome que ele recebeu? Mesaque. E o Azarias recebeu o nome de Abidnego. Sugestão de nome aí. Verso de número 8, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Senhor, uma vez mais oramos e pedimos que o Senhor prepare o nosso coração e o torne, como na parábola do semeador, a terra fértil dessa noite. Para que essa semente poderosa que é a Tua palavra, venha, ó Deus, encontrar esse terreno fértil do nosso coração e produzir 30, 60, 100 vezes mais pelo poder e a obra do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, quero falar nessa noite fidelidade, sobre o tema fidelidade inabalável. Se nós trouxermos a memória aí sobre as virtudes que compõem o fruto do Espírito, você vai observar que todas as virtudes até agora faladas, elas estão praticamente em extinção no mundo de hoje. O amor já está se esfriando, sim ou não? O amor de muitos. As pessoas hoje, quando tem um acidente, tem uma agressão física, tem mais gente ajudando ou mais gente ligada ao celular? Filmando, né? Tem mais, você vê lá 100 pessoas filmando e uma ou outra lá tentando ajudar. As pessoas hoje, o amor de muitos estão se esfriando. Então a virtude do Espírito, como amor, alegria, tem sido algo extremamente passageiro e esporádicos em momentos de êxtase. Paz já não se encontra na maioria dos corações, porque hoje a ansiedade tem se tornado o mal desses séculos, as mentes estão aceleradas, as pessoas não estão tendo paz no coração. A outra virtude do fruto do Espírito é a paciência, curtíssima. A outra virtude, benignidade e bondade, também está um caos, porque as pessoas hoje manifestam mais maldade, só pensam em si mesmas, egoístas. A mansidão que nós vimos no domingo passado também vimos como algo extinto no nosso meio, onde as pessoas andam em níveis de explosão e estresse o tempo todo. E hoje, falando sobre fidelidade, não é diferente. Por isso que o mundo está clamando por pessoas cheias do Espírito Santo que carregam essas virtudes do alto. Tanto que a fidelidade não é diferente, que a palavra do homem nos dias atuais perdeu o valor. Antigamente aqui, muitos vão concordar comigo, os negócios eram feitos na palavra, sim ou não? Apertava na mão, falava, falou, tá falado. O negócio era feito, tinha até a expressão lá do fio do bigode, não sei o quê. Falou, tá falado. É promessa feita, é promessa cumprida. E fazia os negócios ali, firmavam negócios grandes só na palavra. O camarada, não, se fulano falou, você pode ficar tranquilo.
Agora, hoje, as pessoas não honram as palavras que falam. Via de regra, as pessoas não cumprem o que prometem. As pessoas não acatam com os acordos que fazem. As pessoas desonram os princípios que dizem carregar. E eu vou trazer isso, permita-me trazer de forma um pouco mais pormenorizada, para que a gente possa perceber isso como realidade muito próxima de nós. Por exemplo, hoje há uma falta de caráter, falta de fidelidade, por exemplo, nas relações familiares, as relações sentimentais. Se você pesquisar, você vai observar que, dentre as 3 maiores causas de divórcio no mundo, relacionamentos, independente de qual seja a nação onde a pessoa mora, entre as 3 principais causas está a infidelidade conjugal. Fidelidade conjugal, finanças, motivo de separação, por motivo de finanças e por incompatibilidade de gêneros. Entre as 3 principais causas de divórcio no mundo, que cresce, infelizmente, assustadoramente, está a infidelidade conjugal. Olha como que a fidelidade está em crise. Por exemplo, falando de relacionamento conjugal, a pessoa vem até no altar, Pedrinho, está diante do pastor e promete, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, todas as circunstâncias, faz declaração, faz votos. Diante do pastor, tem um pai e a mãe da noiva, o pai e a mãe do noivo, tem amigos, tem testemunha, assina no cartório tem a testemunha, no casamento tem um monte de testemunha de padrinho, e mesmo assim a pessoa não honra um acordo que fala. Olha como a fidelidade está em crise. Isso no âmbito, falando aqui no âmbito, por exemplo, no âmbito familiar, bem próximo de nós. Põe aliança e não honra a aliança. Hoje, a falta de fidelidade, por exemplo, nas relações de contexto político. A política está desacreditada, gente, na nossa geração, sim ou não? Completamente desacreditada. Agora, o problema não é a política em si, porque é necessário sistemas de autoridades, de governos, estruturas governamentais, para que funcione um país. Quando o Juízes estava sem, o livro de Juízes lá, o período em que o povo estava sem uma liderança, era um caos. Precisa-se. Há níveis, cadeias de autoridades para que haja organização, não tem jeito. Então o problema não está na política, o problema está nas pessoas que ocupam o poder e não honram os princípios, as promessas feitas, sim ou não? Então você vai ver o quanto que essa crise de caráter, ou crise de fidelidade, é uma realidade muito forte. As pessoas não são fiéis nas palavras que elas empenham em fazer. Vou fazer! As pessoas não são fiéis nos relacionamentos familiares. As pessoas não são fiéis nas relações profissionais e transações financeiras. Tantas pessoas, às vezes, assumem compromissos na vida financeira, sabedor de que não tem condição de honrá-los. O cara sabe que não pode comprar aquela casa, sabe que não é o tempo de comprar aquele carro, sabe que não pode comprar aquela roupa, que fazer aquela viagem, mas ele assume, muitos ainda, coloca a capa religiosa e usa o nome da fé. Não, estou indo, vou comprar pela fé. Pela fé. Irmão, uma frase que eu disse até recentemente com um grupo de pessoas: a fé não anula a prudência. A fé não anula a prudência, isso é irresponsabilidade. Então, óbvio que pode acontecer momentos de crise nacional, crise de determinados setores, que pode te tornar, às vezes, colocar numa situação em que você não consiga honrar. Mas o que eu estou falando são pessoas que fazem compromisso sabendo que não pode. Você conhece gente assim? Existe gente assim, sim ou não? Sim, infelizmente. Então há a falta de fidelidade nas relações familiares, a falta de fidelidade no contexto político, a falta de fidelidade nas transações financeiras, a falta de fidelidade para com Deus. Pessoas que declaram Jesus como seu Salvador, às vezes dão um passo à frente, às vezes até mesmo passa pelo batismo, convida familiares, faz aquele ato, sepultei a minha vida para o velho homem, sepultei o velho homem, renasci uma nova criatura e continua sendo infiel a Deus com o seu corpo. Sendo infiel a Deus com as suas finanças, sendo infiel a Deus nos seus dons, sendo infiel a Deus na sua postura. Há uma crise de integridade instalada. Há uma crise de fidelidade acontecendo. E por conta disso, a sociedade, irmãos, está desacreditada. Que existe, por exemplo, a sociedade não acredita. Sabe que existe um crente verdadeiro? Tem gente que às vezes nem contrata crente.
Eu falo isso aqui com um corá de vergonha, né? Quem não vender para fulano? Já ouviu isso? Quem infelizmente já viu isso? Por quê? Porque a pessoa não honra a vida que prega. Falta de fidelidade com a palavra de Deus que carrega. Então a sociedade está desacreditada em político justo. Será que existe político honesto? Tanto que se aparece um cara que não se corrompe, uma pessoa que não se corrompe, o cara vira ídolo. Porque de tão desacreditado que está. Será que existe pastor íntegro, sério? Ou é tudo ladrão? Passa isso por nossa mente, sim ou não, gente? Pela mente da sociedade. Por quê? Porque a fidelidade como um fruto do Espírito não está sendo estabelecida no nosso coração. A fidelidade como uma virtude, como um hábito do Espírito, não está sendo uma realidade. Será que existe um profissional honesto, um profissional liberal? Será que existe, talvez, um empresário honesto? As pessoas têm dúvida. Às vezes a pessoa prospera, será que é honesto? Porque a fidelidade está escassa na nossa geração. E a pergunta que a gente começa a fazer é justamente essa. Diante dessa crise, será que existem homens e mulheres fiéis a Deus, fiéis à sua família? Sabe o que eu tenho observado? Que o mundo clama por homens e mulheres fiéis. O mundo, a sociedade clama. Está à procura, está desesperado por isso. E o nosso Deus está à procura de homens e mulheres que são fiéis a Ele, genuinamente no coração. Essa é uma virtude do Espírito que está, infelizmente, num caos. Na nossa realidade, na nossa sociedade, no nosso meio. E aí a gente coloca os nossos olhos sobre a história de Daniel. E o nosso coração se enche de esperança, de expectativa, porque você vai ver um homem que abraçou a fidelidade como um princípio inegociável. É possível. Para mim, a história de Daniel é uma escola de fidelidade. Se você quer aprender sobre fidelidade, princípios que regem, estude a escola de Daniel, estude a vida de Daniel, melhor dizendo. É uma escola de fidelidade para a gente, de uma fidelidade inegociável, de uma fidelidade inabalável, que tanto Deus espera que nós tenhamos. Permita-me trazer aqui o contexto que faz todo sentido para que a gente traga aplicabilidades assertivas ao nosso coração sobre esse texto. A gente observa no texto que nós lemos aqui, ou no contexto que cerca esse texto, que no ano 606, Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, esse homem, ele cerca a cidade de Jerusalém. A cidade está vivendo uma apostasia, está longe de Deus. Ele cerca a cidade de Jerusalém. Nesse primeiro intento, em 606, ele não consegue invadir a cidade, mas ele consegue roubar os tesouros do templo. É como se roubasse as estruturas. Roubou o som, roubou o púlpito, roubou as cadeiras, roubou dentro do templo de Jerusalém. O que para eles eram visto como algo muito sagrado. As estruturas do templo naquela época eram algo muito sagrado. Eles sacralizavam o templo. Tinha essa devoção muito forte ao ambiente. Então eles tiraram os tesouros. Aquilo já trouxe um abalo para a sociedade. Mas nesse primeiro cerco eles levaram também homens jovens, inteligentes e nobres. Ou seja, a esperança do povo começa a minar. E Daniel vai nessa leva. Porque as mentes brilhantes daquela época, as pessoas onde eles poderiam ter voz de esperança através dela, tinham sido levadas cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Passaram-se 10 anos, em 596, vai lá Nabucodonosor, cerca de novo a cidade, mas no ano de 586 é que acontece a ruína, 20 anos depois. Daniel está dentro desse contexto. 20 anos depois, Nabucodonosor invade essa cidade, derruba os muros de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, força muitas jovens mulheres, mata muitos homens e mulheres daquela nação e leva um povo cativo como escravo. Agora a cidade de Jerusalém está completamente destruída. E se você ver no verso 2 do capítulo 1, diz assim: o Senhor é quem entregou essa cidade nas mãos de Nabucodonosor. Por que o Senhor entregou? Porque o povo estava vivendo um tempo de apostasia. Preste atenção. O que é apostasia? Frieza espiritual. O que isso tem a ver esse contexto? Daniel, que tem aproximadamente 16 a 18 anos nesse texto de Daniel 1,
que é tirado do braço dos seus pais, tirado ali do templo, da sua religião. Daniel, ele está envolvido num contexto onde os seus pais, onde a sociedade que ele está envolvido, estava em frieza espiritual. Ele não tinha referenciais de vida com Deus. Ele não está vivendo num lugar onde tinha cultos avivados, onde tinha a palavra de Deus sendo pregada. Não, ele viveu a sua infância e a sua adolescência sobre um ambiente onde as pessoas não estavam nem aí para Deus. Onde as pessoas estavam se corrompendo. Onde o pecado já não era mais algo tão evitado, ou evitado pelo povo. Ele estava no meio de um momento em que ele estava vivendo aquilo que os pais dele fizeram contra Deus, semearam. O texto nos fala sobre isso. Por causa disso é que Deus entregou. Ou seja, veio o juízo de Deus. Porque todas as vezes que a gente estabelece infidelidade a Deus, a gente está atraindo desastre para a nossa vida. Então Deus entrega esse povo porque a geração dos pais de Daniel não estava vivendo de fato uma vida temente a Deus. E Daniel está dentro desse contexto. E a gente começa a observar que Daniel ele tem muitas perdas. E permita-me destacar algumas perdas para que a gente possa entender o que isso tem a ver com a gente. Primeiro, Daniel, ele perde a sua nacionalidade. Coloque-se no lugar de Daniel. Primeiro, no ambiente onde, imagina, seus amigos não temem a Deus, os seus familiares não têm história com Deus, as pessoas que lhe cercam, a maioria não serve a Deus mais, estão corrompidas, é o contexto dele. E aí ele é arrancado do meio desse povo, e é colocado no meio de uma geração idólatra que são os babilônicos. Então Daniel, ele perde a sua nacionalidade. Daniel, ele perde a sua família, porque ele é arrancado dos braços dos seus pais, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Daniel, ele perde a sua liberdade, porque ele é levado para uma nação onde ele entra como escravo. E ele perde a sua referência de religião, porque o templo é destruído, e a nação que ele está agora inserido, não conhece ao Deus de Israel. Esse é o contexto que envolve a vida de Daniel. E o que nos chama a atenção é que apesar de todas essas perdas significativas, você vai ver que Daniel, ele não perde o seu temor a Deus. Apesar de não ter referenciais próximos dele, de gente que serve a Deus, de gente que luta contra o pecado, de gente que foge da aparência do mal, de gente que coloca Deus como exclusivo na sua vida, Daniel não perde o seu temor a Deus. Apesar de ele não ter uma igreja para congregar onde ele está, um lugar que nem conhece a Deus, Daniel não perde o seu temor a Deus. A frieza espiritual da sua geração não contaminou o coração de Daniel. A perversão moral do lugar onde ele foi colocado na Babilônia não contaminou e não corrompeu os valores de Daniel. Isso começa a trazer aplicações para a nossa vida, porque na caminhada da vida, irmãos, nós podemos perder tudo que nos cerca, mas nós jamais devemos perder o nosso temor, o temor a Deus, o nosso coração. A gente pode perder, às vezes, amigos que muitas vezes parecem legais, mas estão fora do propósito de Deus. Mas não perca o temor de Deus no seu coração. Aquele que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu posso perder até amizades, muitas vezes, legais, mas que se estão fora do propósito de Deus, eu não vou abrir mão do meu temor a Deus. Eu posso perder oportunidades que parecem brilhantes, oportunidades tentadoras, mas o que eu não posso é perder o meu temor a Deus. Eu posso, em muitas mesas de negociações, perder dinheiro para corromper os meus valores, mas eu não vou perder o meu temor a Deus. Daniel nos ensina que é possível não se tornar produto do meio. Isso é desculpa, isso é balela. Às vezes a gente está lá e fica dando desculpa. Eu saí da igreja. Eu comecei a seguir o mundo por causa disso e daquilo outro, meu irmão. Daniel nos prova que é possível você não se contaminar, mesmo estando em meio a uma geração corrompida. É possível você e eu não nos contaminarmos.
E pelo contrário, sabe o que enche o meu coração? Pode chamar o irmão Lico no teclado, nós vamos orar o seu. O que enche o meu coração é que ao invés de Daniel ser contaminado pela apostasia e a frieza espiritual, pelo contrário, é ele que muda o ambiente, é ele que influencia a geração, é ele que muda as pessoas e que contagia as pessoas que estão ao seu lado. E eu quero declarar como uma palavra profética que o Senhor tem queimado o meu coração, que Deus vai levantar, e digo mais, que Deus está levantando uma geração que não serão os ambientes mundanos que vão contaminá-los. Deus está levantando uma geração em que os ambientes é que serão impactados quando um servo de Deus chegar ali. Eu quero declarar, não é você que vai ter medo por estar chegando numa faculdade, um ambiente mudando, mas é a faculdade que vai ter medo, porque lá está chegando um jovem cheio do Espírito Santo, aquele que é luz do Senhor, por onde passa, meu irmão, você vai chegar na sua casa, talvez está apagada a luz da sala, quando você tocar no interruptor, aonde a luz chega, as trevas se dissipam, e assim será na sua vida, no seu ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja na sua família, aonde você chegar, não vai ser as trevas que vão te dominar, é você que vai dissipar as trevas, através da presença, da glória de Deus sobre a sua vida. Se você crê, glorifica, exalta, celebra ao Senhor que te guarda, o Senhor que te unge. Eu quero declarar o que Deus está colocando no meu coração nesses últimos dias. São os ambientes. É a faculdade que vai ter medo desses servos de Deus que vão chegar lá. Em vez dos pais falarem, meu Deus, o meu filho vai lá naquela faculdade tal, naquela escola tal. Se prepare em nome de Jesus, o que Deus vai incendiar o seu coração, as trevas não vão poder resistir. É o fogo do Espírito Santo que vai contaminar vidas. O fogo vai se alastrar e não vai se apagar em nome de Jesus. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Assim vai ser você na sua casa, assim vai ser na sua família. Daniel falou lá, está todo mundo na frieza espiritual, mas Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Está todo mundo, eu não tenho referenciais, a nação está apostasia, não tem nem templo para adorar, mas eu tenho temor a Deus. Oh glória a Deus. Filhos é que vão profetizar sobre a vida dos pais. Sabe, Deus tem colocado algo no meu coração, que nessa geração, pais, recebam em nome de Jesus, ciclos de maldição que vieram na sua geração, na sua descendência, estão sendo interrompidos na sua vida, estão sendo interrompidos como foram na vida de Daniel, estão sendo interrompidos, ciclos de maldição se interrompem na sua vida, e começa da sua vida a ser gerados ciclos de salvação, ciclos de maldição, de bebedice, de prostituição, de divórcio, de idolatria, pode ter vindo até em você, chegou em você, esse ciclo para, porque a partir de você é ciclo de salvação, é ciclo de avivamento, é ciclo de profeta, é Daniel influenciando Azael, é Daniel influenciando as pessoas, os amigos que cercam, é isso que Deus vai fazer através da sua vida, não importa o contexto que te cerca, não importa o ambiente onde você está, não importa, o Senhor te coloca lá, para você ser um luzeiro dele nessa terra, para você, uma pesquisa diz que 58%, antiga eu ouvi isso, 58% dos jovens crentes que chegam na universidade se desviam, está repreendido em nome de Jesus. Esses jovens que chegam na universidade, esses 60% vai ser de conversão, de pessoas que se converteram depois que eles chegaram, de ambientes de salas que vão ser transformados quando eles chegaram, porque maior é aquele que está em nós, meu irmão, do que aquele que está no mundo. Daniel não vende seus valores, Daniel não negocia a sua fidelidade a Deus. O ambiente muda. Eu anotei como uma lição para o nosso coração, lições de uma fidelidade inabalável. É que a fidelidade inabalável, ela é fruto de um temor a Deus inegociável. Diga comigo, a fidelidade inabalável é fruto de um temor a Deus genuíno. Genuíno. Uma fidelidade só se torna inabalável quando o temor a Deus no nosso coração é genuíno. É isso que a gente começa a aprender na nossa caminhada. Daniel longe de casa, longe dos pais. Tem gente que não pode viajar do outro estado. Daniel está longe da nação, longe do pai. Tem gente que fala assim, tirou férias, o cara tira férias até de Deus. Chega lá, esquece Deus, esquece. Não pode mudar de cidade, não pode fazer uma viagem, o cara esquece de Deus.
É repreendido isso em nome de Jesus. Deus está levantando Daniéis nessa geração. Deus está levantando Daniéis no nosso meio. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, como Daniéis, que tornam o princípio da fidelidade como inegociável. Distante da nação, o cara não tinha, estava numa língua estrangeira, não tinha Torá nas suas mãos, porque a Bíblia ficava lá sobre o domínio no templo. O cara não tinha Bíblia nas suas mãos, a Torá, os livros da lei. O camarada não tinha pastor, não tinha o seu sacerdote. As facilidades para pecar, gente, era enorme. O cara estava lá dentro com 17 anos de idade, boa aparência, bonitão menino inteligente. O texto diz, menino nobre, ou era linhagem real, ou era nobre. Um cara diferenciado, um cara que tinha tudo para ceder os seus princípios. Mas o texto é categórico em dizer, Daniel decidiu não se contaminar. Tudo é desculpa, porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Já ouviu essa frase? Quem ama a Deus não vende os seus valores. Daniel decide ser fiel até o fim. Eu fico pensando quantos cristãos às vezes têm igreja para cultuar. Daniel não tinha nem mais igreja para cultuar. Quantos cristãos têm a Bíblia, 2, 3, 4, 5, 10 Bíblias dentro de casa? Tem pais muitas vezes que ensinam o caminho. Tem oportunidade de se reunir 2, 3 vezes a semana para ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo assim ainda negocia os seus princípios em qualquer situação. Falta fidelidade. Falta temor a Deus no nosso coração. Meu irmão, entenda uma coisa, pode não estar perto o pai, a mãe, o esposo, a esposa, pode não estar perto o pastor, pode não estar perto de ninguém, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. É igual José, não tinha na época de José, lá no palácio, no feriado que teve, todo mundo saiu fora, só ficou José e a mulher do capeta lá, do capeteiro, né? A capeteira, a mulher, ficou lá. Não tinha câmera igual tem lá nos Big Brother, câmera para todo lado, não. Todo mundo saiu, só estava ele, ninguém ia ficar sabendo, o Potifar não ia ficar sabendo, ninguém ia ver. Então ele estava facinho. O cara bonito, José era um homem bonito de porte. A mulher chega com uma proposta sedutora, agarra o moço sai, nem volta para buscar a roupa, para não cair na tentação, deixa eu ir embora, vou nem voltar, para não cair na tentação. Ou seja, Daniel, mesmo não tendo ninguém, José, ele mesmo diz, eu não vou pecar contra o meu Deus, e nem contra o meu Senhor, mas o principal que ele fala é a Deus, porque quando a gente teme a Deus, entende que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, automaticamente eu estabeleço fidelidade nas minhas relações. A falta de temor a Deus é o que de fato denuncia essa fidelidade dos nossos corações. É o que evidencia, melhor dizendo, a fidelidade dos nossos corações. Então, se eu tenho mostrado infidelidade nas minhas posturas, quando eu estou sozinho com o celular, quando eu estou dentro do meu quarto, quando eu estou com uma pessoa, quando eu estou, enfim, navegando na internet, se a minha infidelidade pode avaliar, o seu temor a Deus está com um alarme, ó, está em crise. Porque quando nós temos temor a Deus, a fidelidade se torna um fruto natural de quem teme ao Senhor. Porque pode não ter olhos de ninguém, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor está contemplando, o nosso compromisso é com Ele. E como que eu desenvolvo, pastor, temor a Deus? Daniel, me fala uma característica de Daniel aí, que você sabe que Daniel era um homem de orar. A Bíblia fala em Daniel 6,10 que Daniel orava 3 vezes por dia. Isso era uma cultura até mesmo estabelecida pela religião judaica, ao amanhecer, ao meio-dia e ao pôr do sol. Era comum de se fazer isso. Mas Daniel ele não fazia isso como uma prática simplesmente religiosa e mecânica. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus dava visões, Deus falava com ele, Deus chamava ele de amado. Ele tinha relacionamento com Deus. Ou seja, a minha vida de oração, ela estabelece esse vínculo de temor a Deus. Está dando para entender, gente? Às vezes eu não estou conseguindo ser fiel nas palavras que eu declaro, nos relacionamentos que eu estabeleço, porque a crise está no temor, e o temor mostra onde que é a base, que é a vida de oração. Se eu tenho relacionamento com Deus, vida de oração, temente a Deus, isso vai criando temor no meu coração, e vai blindando meu coração de não ser colocado em xeque na questão da fidelidade. Então o que eu gostaria de destacar é que a fidelidade inabalável é fruto de um temor a Deus genuíno. Como que está a sua vida de oração?
Como está a sua vida de temor a Deus diante de situações onde não há olhos de ninguém por perto? Fidelidade inabalável. Um segundo princípio que eu quero destacar para o seu coração, para que a gente possa caminhar para a ceia do Senhor, e que é algo que marcou muito meu coração sobre a vida de Daniel, é que a fidelidade inabalável, diga comigo, a fidelidade inabalável não troca as promessas pelas propostas. Entenda isso. A fidelidade inabalável não troca as promessas do presente pelas promessas eternas. Ou melhor dizendo, não troca as promessas eternas pelas propostas do presente. Não troca. Gente, se eu e você estivéssemos no lugar de Daniel, eu não sei quantos de nós teríamos a postura que ele teve. Porque Daniel era para chegar lá como escravo. Só que, como ele fazia parte dessa nobreza, ele foi colocado para poder fazer parte e estudar numa faculdade, na Universidade da Babilônia. Entenda só esse contexto. O Nabucodonosor não era aquele cara que aniquilava as nações, pendurava a cabeça do pessoal, aquele cara que invadia as nações com crueldade só. Ele era um cara, ele era estadista, ele era inteligente. Tem até hoje lá os jardins suspensos da Babilônia. Ele era um cara inteligente. Ele invadia essas cidades inimigas, ele pegava os nobres, as coisas nobres de bens, tanto que ele pega o ouro e tal, e pega as pessoas mais nobres para aculturar essas pessoas. E aí ele estabeleceu uma faculdade de 3 anos, conforme Daniel 1:5 diz, de 3 anos para colocar esses jovens nobres para aprender dessa cultura. Então olha só a proposta que Daniel recebeu. Estudar numa faculdade de graça, o cara que já ia entrar, talvez ele ia ficar só como escravo, mas ele chega nesse lugar e fala, você vai receber faculdade de graça, 3 anos, de uma língua estrangeira. O texto diz aqui, no verso de número 4, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ele ia aprender uma língua estrangeira, de graça. Se não bastasse, Daniel, além de estudar nessa universidade top da época, ele ia receber já uma oportunidade de emprego top. Porque o texto diz no verso de número 5, que ao cabo no final dessa faculdade, eles iriam assistir junto ao palácio do rei. Então o cara entra numa faculdade, o cara que era para chegar só como escravo, ele já chega tendo faculdade de graça, top, da mais top, é como se fosse a Harvard de hoje, a mais top, não precisa pagar nada. E no final ainda você vai trabalhar no ofício mais elevado, que é no reino, próximo ao rei. Não era nem no segundo escalão, terceiro escalão, não. Era junto com o rei. O cara que ia começar como escravo, uma oportunidade dessa, vale ouro. Estudar numa faculdade, aprender uma nova língua, tudo incluso. O camarada já tinha emprego garantido depois dos 3 anos. E se não bastasse, comida 0,800 durante todo o processo. E não é comida mais ou menos não, gente. Era as iguarias era a mesma coisa que o rei comia. O camarada ia comer, imagina o escravo devia comer o que? O resto. Mas o cara que era para chegar como escravo, além de ganhar faculdade, além de ganhar já uma vida profissional garantida, da mais sonhada, o cara ainda podia comer a comida que estava na mesa do rei. Você lembra lá do Egito, quando acontece o sonho de José, tinha um padeiro-chefe, um copeiro-chefe, é como se fosse aqueles, Masterchef, né? O cara vai lá, avalia a comida, agora está no padrão do rei, pode colocar na mesa, vai lá no padrão do rei. Então Daniel foi oferecido para ele comer comida de graça, moradia, ter uma faculdade top para estudar de melhor qualidade, emprego excelente garantido. Mas para isso, Daniel precisaria só de fazer uma simples coisa: abandonar os princípios dos judeus e agora adotar a cultura da Babilônia. É só isso, Daniel, você vai ter que se aculturar. É uma mudança de mentalidade. Você só vai ter que tomar para sua mente agora a vida da Babilônia. Só que a Babilônia, gente, a Babilônia era uma cidade, era uma nação idólatra. É uma nação que não conhecia ao Deus de Israel. Daniel teria o nome mudado, como teve. Daniel, o nome dele passou a ser Beltesazar, que é adoração ao Deus Bel. Ou seja, Daniel significa, o Senhor é meu juiz. Daniel, você vai ter que esquecer o seu Deus. Agora é o Bel, que vai se tornar o seu Deus. Daniel, você vai comer dessa comida. Só que as comidas, antes de chegar à mesa real, ela passava por uma adoração pagã.
Ou seja, comer das iguarias do rei era estar alinhado com um culto pagão. Daniel, diante dessa oportunidade de ouro, a Bíblia diz que mesmo, que o texto diz no verso 5, gente, determinou o rei. O rei não deu um conselho, gente, quem quiser comer, quem não quiser pode comer qualquer coisa. Não, o rei determinou a porção diária. É uma ordem. E a gente sabe que quando o rei fala, principalmente nesse contexto, o rei falou. Se você for contra, ó. Tanto que Daniel lá na frente, quando ele foi contra o edito do rei, mesmo já estando um cara idoso, um cara já top no governo, foi lançado dentro da cova dos leões. Mesmo o rei falando, nossa, não sabia que Daniel ia cair nessa. Daniel foi lançado. Então Daniel, jovem, escravo, ele correu o risco de perder a vida, mas não negociou a sua fidelidade a Deus. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E eu fiquei observando, para a gente poder orar, eu fiquei observando que é exatamente isso que o mundo faz hoje. O mundo quer expurgar os princípios da palavra de Deus à nossa mente, para que a nossa mentalidade seja forjada pela cultura desse mundo. Só que nós não somos cidadãos da terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o mundo quer fazer isso, quer expurgar os princípios da palavra de Deus desde aquela época até hoje. Dizer que não tem nada a ver, sim ou não, gente? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver o sexo antes do casamento, não tem nada a ver a pornografia, não tem nada a ver a adultização de crianças, não tem nada a ver a morte de bebês, não tem nada a ver, e começa a tornar a gente, não tem nada a ver você ser inadimplente, não tem nada a ver você não pagar os seus impostos, não tem nada a ver. O mundo está tentando aculturar-nos como Nabucodonosor fez, mas Deus está nos falando nessa noite, cuidado, não troque as propostas do presente pelas promessas eternas que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo para vidas aqui nessa noite, ouça com o seu coração. Tem pessoas que têm um chamado lindo aqui, lindo de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, mas você tem cedido a propostas do presente, propostas na sua vida sentimental. Não, pastor, realmente não é muito de Deus, não, mas me foi agradável aos olhos, eu estou apaixonado. Não importa, depois vai dar certo. Cuidado, não troque, como Sansão fez, que foi agradável aos olhos. O pai dele falou, não se envolva com essa mulher. Não troque as promessas de Deus pelas propostas do presente. Cuidado com propostas comerciais brilhantes que vão chegar diante dos seus olhos. Se você vê que não está alinhada com os princípios, cuidado, não troque as propostas do presente pelas promessas eternas de Deus para a sua vida. Deus está alinhando o nosso coração, olha só, nas pequenas coisas. Às vezes a gente não é fiel no pouco, mas quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o mundo. Olha o que a fidelidade inabalável faz. Quando eu honro a Deus nas pequenas coisas, Deus nos coloca sobre o muito. E Deus tem muitas coisas lindas para fazer na sua vida, mas você precisa passar pelos testes das pequenas coisas. Precisa passar dos testes. Às vezes a gente está recebendo pouco, a gente não consegue ser fiel nas nossas finanças para com Deus no pouco. Às vezes você está travando muito de Deus, porque a Bíblia diz ser fiel no pouco. Aí sim, quando eu sou fiel no pouco, sobre o muito Deus nos coloca. Mas às vezes a gente está cedendo no pouco, cedendo nas propostas. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, mas nem tudo que reluz é ouro. Tem uma frase que marcou muito meu coração essa semana, que o pecado, ele não compensa, porque o pecado é um luto disfarçado de festa. É um luto disfarçado de festa. Parece festa, parece que vai dar certo, parece que está tudo ok, mas vai dar luto, porque o salário do pecado é a morte. Se algo está chegando na sua mesa, Deus está falando a pessoas, se algo está chegando diante dos seus olhos, nas suas mãos, no seu coração, na sua mente, propostas lindas, brilhantes, mas não estão alinhados com as promessas, Deus está falando com você hoje, seja fiel no pouco. Não troque esse prato de lentilha pelo direito da primogenitura.
Não troque as promessas lindas que eu tenho para fazer na sua vida por causa de propostas tentadoras. Transforme essa pedra em pão. As propostas do presente é tirar você do propósito de Deus. As propostas tentadoras. Uma pessoa, quando Jesus estava com fome, recebeu uma proposta de transformar as pedras em pães e tinha poder para isso, mas ele não cedeu às propostas do diabo, porque ele tinha o propósito de Deus acima de tudo isso. Então nessa noite o Espírito de Deus está aqui, alinhando o nosso coração e falando: filho, é tempo de você trazer à memória as minhas promessas, alinhar o seu coração às minhas promessas, alinhar a sua caminhada às minhas promessas. Seja fiel no pouco, e como promessa de Deus para quem é fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. E eu quero declarar nessa noite, porque tem pessoas aqui, recebem essa palavra, que tem sido fiel no pouco, tem sido fiel na oração, tem sido fiel no seu testemunho, tem sido fiel em zelar e honrar pelos seus princípios. Se prepare, Deus vai mudar ciclos. Deus vai mudar ciclos da sua vida por causa da sua fidelidade. Deus está mandando entregar vidas aqui, essa palavra. Deus vai mudar ciclos da sua vida, Ele vai te colocar sobre o muito. Sabe por quê? Ninguém está vendo, mas você está sendo fiel no pouco. Ninguém está vendo, mas você não está negociando os seus valores. Ninguém está vendo, mas você não está abrindo mão daquilo que Deus te deu. E o Senhor está falando: filho, desse teste do pouco você está passando, então se prepare, porque sobre o muito eu te colocarei. E isso vai ter impacto não só na terra, mas na eternidade, porque ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você pode exaltar Jesus, você pode tributar ao Senhor a honra, a glória, pode aplaudir, exaltar a Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. O que você precisa alinhar diante de Deus? Tem pessoas nessa noite que Deus já está falando para você coisas que vão chegar nessa semana diante dos seus olhos. Oportunidades belas vão bater a porta do seu coração, vão chegar à sua mesa, vão chegar à sua casa. Mas o Senhor já está te alertando como um cuidado e amor dEle pela sua vida. Pergunte a essa proposta se ela está alinhada à promessa. Pergunta se está alinhado aos princípios. Se não tiver, por melhor que seja, diga não. Daniel, quando diz não, quando ele falou, decidiu não se contaminar com as finas iguarias, você pode ler no versículo 17, depois do capítulo 1. Deus deu a Daniel inteligência 10 vezes maior do que o cara mais sábio da época. Ou seja, o cara foi fiel no pouco, Deus coloca ele sobre o muito. Ele se tornou um supervisor geral da nação. Deus deu a ele visões proféticas sobre a vinda de Jesus, que ia acontecer depois de 500 anos. Porque é assim que Deus faz com a gente. Quando a gente é fiel no pouco, o Senhor muda ciclos da nossa história. As coisas grandes de Deus são desatadas sobre o nosso ministério. Eu tenho um ministério, eu sou fiel ali no pouco, na oração, num cuidado de um, de outro. O Senhor está vendo, estou fazendo com amor, não estou negligenciando o chamado. O Senhor está vendo o pouco, e Ele começa a preparar o ambiente para coisas grandes que vão acontecer na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra como aquilo que Deus está liberando sobre corações. Eu quero convidar você a orar ao Senhor sobre essa palavra agora, em nome de Jesus. Ore ao Senhor sobre essa palavra. Ore, porque o Senhor está fazendo pessoas passar pelo teste da fidelidade a Ele. O Senhor está passando pessoas que vão receber propostas, ou pessoas que aceitaram propostas. É tempo do Senhor, é tempo de você consertar isso ainda, é tempo de você romper com isso, é tempo de você abandonar qualquer proposta que te tire do propósito, qualquer proposta que te tire da presença, qualquer proposta que te tire da promessa. Afaste dela. O Senhor está selando fidelidade no seu coração, e Ele vai te dar experiências espirituais. Daniel até ali tinha intimidade com Deus, mas Deus deu dons enormes a Daniel. Deus deu dom de visões, Deus deu inteligência superior. Não é 2 vezes mais não, irmão, 10 vezes mais. Não era o dobro de inteligência do cara mais sábio da época, não. Era 10 vezes mais. A fidelidade no pouco é um verdadeiro trampolim para desatar as grandes coisas de Deus, para nos colocar diante das grandes coisas de Deus para a nossa vida.
Oh, Espírito Santo, eu quero convidar você agora a orar. Pode cantar Ministério de Louvor e você vai orar sobre essa palavra, aquilo que Deus está falando contigo, aquilo que Deus está trazendo à sua mente. É o Espírito Santo que está aplicando no seu coração, é o Espírito Santo que está trazendo à sua mente relacionamentos, à sua mente. O Senhor está trazendo à sua mente nessa noite, para que você possa colocar diante dele. Aleluia. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Você tem sido fiel com o dom que Deus te deu? Usa-me. Você tem sido fiel ao chamado que Deus te deu? Você tem sido fiel à aliança que você fez com o Senhor ao passar pelo batismo? Você tem sido fiel ao Senhor, à aliança que você fez com Ele, um propósito, um voto? Deus está à procura dos Daniéis, e Deus está levantando Daniéis nessa noite. Oh, Jesus, famílias vão ser impactadas. Oh, Deus, faculdades serão impactadas, ministérios serão transformados. Faça desse canto de oração, Senhor. Enche-me até que mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Brecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Faça desse canto de oração, querido. usa-me, Oh, Jesus, sonda-me, levanta os Daniéis aqui nessa noite. quebranta-me, Levanta os Daniéis aqui nessa noite. Fidelidade inabalável. As propostas do mundo não vão brilhar nos nossos olhos, porque os nossos olhos receberão a glória do Senhor. Os nossos olhos estão na eternidade. Grave os nossos olhos para a ponte eternidade. sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
você tomar o pão nesse momento, você que vai participar da ceia do Senhor. Tome o pão nas suas mãos e erga aos céus. Aqui está um retrato palpável, simbólico, um memorial da fidelidade de Deus. No maior de todos os exemplos de fidelidade, Jesus não desistiu. Jesus, para cumprir e honrar a palavra, a promessa feita pelos profetas, liberada desde a eternidade, Ele foi fiel mesmo diante da cruz, mesmo diante do temor da morte, do peso dos nossos pecados. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Fiel à promessa de que viria, fiel à promessa de que chegaria nessa terra para morrer pelos nossos pecados. Ele cumpriu a sua promessa de que traria o seu reino, que o reino seria instalado. Eu quero que nesse momento você tenha o privilégio, a oportunidade de levar esse pão aos céus e agradecer ao Senhor pela fidelidade, pelo amor de Deus, pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pai, bendito seja o teu nome. Vai recebendo cada oração agora. O Senhor vai recebendo cada devoção, cada adoração agora, cada expressão do coração dos teus filhos. Nós consagramos os elementos da ceia. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, porque passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. E ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. E por causa da tua fidelidade nós estamos aqui, ó Deus, reunidos nessa noite para participar da mesa do Senhor, para trazer à nossa memória o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. O que eu quero lhe pedir é que os teus filhos, ao comerem desse pão, seja renovado, ó Deus, desse amor, seja renovado dessa aliança, desse temor sobre o nosso coração. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero declarar ainda mais, e pessoas sejam curadas agora pela manifestação da tua presença, e curas físicas aconteçam, e curas emocionais. Pessoas que estão, ó Deus, abaladas, desestruturadas, precisam de um renovo na sua vida emocional. E nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, pessoas, ó Deus, vão examinar a si mesmas e vão alinhar a sua vida com Deus. Renovo de alianças eu declaro nessa noite sobre esse ambiente, sobre lugares, ó Deus, os lugares, sobre esses corações, no nome de Jesus. Para a glória do teu nome, eu quero convidar você, meu querido irmão e irmã, a comer desse pão no nome de Jesus, com toda devoção, com toda adoração, com toda gratidão, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Cálice que é o símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário por nós, estabelece a nossa comunhão com o corpo de Cristo. E como símbolo dessa comunhão, você vai ter a liberdade agora de trocar com as pessoas que estão próximas de você nesse cálice, declarar uma palavra de bênção. Diga com ele: Deus te abençoe. O Senhor derrama o novo do céu sobre a sua vida. O Senhor derrama da graça, do poder, da unção dele, que haja cura. O Senhor derrama da cura dele sobre a sua vida. Você pode declarar isso sobre 2, 3 pessoas que estão próximas de você. Esse cálice simboliza a nossa união. E aonde a comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Aonde a comunhão, ali o Senhor ordena a vida. Aonde a comunhão, ali o Senhor manifesta o poder do alto sobre as nossas vidas. Então só sobre o símbolo de comunhão agora, toque nesse cálice. No nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Pai. Deus abençoe. Como o corpo de Cristo, eu quero convidar você nesse momento, com toda a devoção e adoração, a tomar desse cálice. Se você ainda não tomou, tome do cálice. E nós vamos fazer como Jesus fez com os discípulos. Após ter ceado, cantou um hino em adoração a Deus. Então tome do cálice e adore a Ele.
com toda a sua devoção, com o melhor da sua voz, com o melhor do seu cântico, com o melhor do seu louvor. Adore! Os instrumentos louvem, as cordas vocais louvem, o levantar das mãos louve, todo ser que respira louve. Tem cura do céu sobre essa casa, tem cura do alto, tem renovo do Espírito, tem renovo de aliança, tem renovo de dons. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Peço Deus que vê corações, peço Deus que vê corações, onde tiver um coração sedento pela tua presença, derrama da tua glória, derrama da tua presença. Gaste o ar dos seus pulmões para Ele, gaste a energia do seu corpo para Ele. Ele vive, Ele vive, Ele vive. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste viva, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, e és invencível, inigualável. Pode confiar, pode confiar, pode se lançar. Não tenha medo, se lance, se lance, se lance, se lance, se lance na presença dEle. Acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, e há poder no Se prepare para ser nome de tocado pelo Jesus. Espírito. Enfermidades, Há poder enfermidades o Senhor levou sobre si. As nossas enfermidades, as nossas dores. Cadeias quebrar, Tem cura física nessa noite. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Declare isso sobre a sua casa. Declare isso sobre a sua casa. Estenda as mãos e declare. Declare. Todo sofisma de Satanás está sendo quebrada. A sua família pertence a Ele. A
salvação vai chegar lá. Levando, levassai. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seu nome é luz e as trevas fugirão. As trevas fugirão. Oh, glória! Os luzeiros de Deus, as tochas do Espírito Santo. Oh, Sempre oh, aleluia! não há outro nome não. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, Nós declaramos isso, Pai, não temer. sobre as universidades. Jesus, Nós declaramos isso sobre lares. as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Eu não temerei. Espírito Santo de Deus, você pode ecoar uma voz de adoração ao Senhor nesses últimos instantes? Você pode ecoar uma voz de adoração de quem adora em espírito e em verdade, de quem, como Daniel, se chega diante do trono e é conhecido nos céus. Olha lá o filho amado, Daniel amado, chega diante do trono. O Pai ama, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Enquanto estávamos adorando, louvando o Senhor, Deus disse: eu estou trazendo as minhas promessas a muitas mentes e corações. Estava apagado em corações aqui. Promessas e chamados. Deus está trazendo de volta a sua mente. Você estava ouvindo essa palavra e o Espírito de Deus estava te lembrando da promessa. O grito de Deus para o seu coração é: filho, o tempo não pode apagar as minhas promessas sobre a tua vida e sobre a tua casa. As lutas e decepções dos homens não podem apagar as promessas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor ao teu coração. Nessa noite, receba do renovo das promessas dEle, do chamado dEle. Vai acontecer, vai acontecer. Seja fiel no pouco, seja fiel no pouco. Vai acontecer, vai acontecer. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. A sua oração no secreto não é por acaso. Deus está te incendiando. Oh, Deus está te incendiando nessa noite. Abaixar, oh, glória a Deus. Oh, Deus está falando comigo. Tinha gente que estava fria, entrou nesse ambiente frio. O Senhor já está trazendo renovo. Hoje você está vivendo coisas que há muito tempo você não vivia. Há muito tempo você não vivia com Deus. Sabe o que é isso? É o sopro de um novo tempo, é o sopro de um novo ciclo, é o relembrar das promessas. E o Senhor está trazendo sobre o seu coração. Receba do renovo, receba do renovo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Adora Ele que é fiel, adora Ele que é fiel, adora Ele que é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu abro a minha casa, pode morar. Não toque as promessas, não toque as propostas pela presença. Oh. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava.
esperando bem, vamos dançar. uma geração nesse ambiente, tem pessoas que estão queimando em Deus. Deus está dizendo aqui como Ele fez com Daniel, dando novos dons a Daniel pela fidelidade na presença dEle. Deus está liberando novos dons de capacitação espiritual sobre vidas aqui nessa noite. Existem dons que movem o sobrenatural que Deus está confiando a vidas aqui. Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem sido fiel ao Senhor, e Deus está dizendo, como fiz com Daniel, dando a ele dons novos, Deus está te dando dons novos nessa noite. Deus está colocando capacitações novas. Simplesmente vá, porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Ele já está te dando as ferramentas. Simplesmente vá, erga a tua cabeça. Ele tem algo muito maior do que aquilo que você imagina. Simplesmente vá, porque a capacitação não vai vir da terra, vai vir do céu. Os dons vêm dos céus, o presente do céu, a presença do céu é o que vai inundar o teu coração. Ele te levanta nessa noite. Então receba da presença, receba dos presentes, receba da presença, receba dos presentes, receba da presença, receba do presente. Profeta, filhos vão profetizar, filhos vão profetizar, jovens terão visões, os velhos sonharão. Tem gente que estava pensando em pendurar a chuteira. Terão visões, terão visões, terão visões. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida espiritual. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em te usar. O Senhor tem pressa. E por isso Ele está te revestindo. Está te revestindo nessa noite. Está te revestindo nessa noite. E se levante os guerreiros de Deus. E se levante os guerreiros dessa geração. E se levante os Daniéis dessa geração. Adore, 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 adore. Oh
crianças precisam, tem compromissos aí que precisam ser honrados, mas nós vamos continuar o louvor.